Há poucas horas de tomar posse como 38º presidente do Brasil, Jair Bolsonaro recebeu o Jornal da Record para uma entrevista exclusiva sobre o período de transição e sobre os primeiros atos e medidas que vai tomar. Se ele está ansioso, ainda não aparenta. Há tão pouco tempo de se tornar presidente, Jair Bolsonaro mantém a mesma rotina das últimas semanas, com as brincadeiras de sempre. Tá chato pra caramba. Neste domingo, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, Bolsonaro posou para fotos com todos os agentes da Polícia Federal que, em algum momento, fizeram a segurança dele e da família desde o começo da campanha. O Brasil agradece a todos vocês. Ok, pessoal? Tamo junto. Alguns estiveram no episódio de Juiz de Fora. Não foi culpa deles. Acontece realmente, não tem a segurança 100% perfeita, mas... antes e depois do episódio me deram mais que uma sensação, uma garantia de 99% de segurança. De malas prontas para o Palácio da Alvorada, Bolsonaro recebeu o Jornal da Record para um balanço da transição. Mas antes, falou um pouco sobre o dia a dia. Qual é o espaço que o senhor mais usou nesses poucas semanas? A última sala de reuniões ali. Uhum. E essa sala de TV aqui também ou não? Aqui eu pouco utilizei, né? Porque eu não tenho tempo. Até a minha esposa reclama. Quando eu sento aqui eu durmo, que já é 10 da noite. Essa noite eu passei mal porque eu já tenho esse problema de insônia há muito tempo. E eu descansei meia hora aqui. Dormiu só meia hora a noite toda? Não foi a noite toda, né? Mas a meia hora que me recarregou minha bateria foi agora de manhã. Foi no sofá aqui mesmo? Foi no sofá aqui. Me conta uma coisa, alguma possibilidade de morar na Granja do Torto ou não? Não, quem decidiu foi a esposa, tendo em vista aqui é muito longe para a escola das duas meninas, então ela preferiu o Alvorada. Não fosse isso, o senhor poderia vir a escolher? Eu gosto mais daqui. Eu sou criado em fazenda, aqui tem esse aspecto. Pela simplicidade também. Simplicidade. Ontem meu lanche chupei umas 10 mangas ali fora. Direto do pé? Direto do pé. Mas se pintar um domingo de folga, já sabe que vai ser aqui. Pra cá, não pode nem dizer fazer churrasco, né? Só vir pra cá, dar uma torada aqui no sofá. Dormir um pouquinho no sofá. Já fico feliz. Né? Vamos falar então da transição? Vamos sentar para a nossa entrevista? Vamos lá. Presidente, nos últimos 60 dias de transição, o senhor teve acesso pessoalmente a dados sigilosos, mesmo para um parlamentar, mesmo para um deputado federal. Alguma informação específica impressionou mais o senhor? Sobre a máquina administrativa? A máquina é muito pesada. Não são conselhos, centenas de conselhos pelo Brasil. As agências reguladoras também, elas receberam novos nomes nos últimos meses. E muitas vezes o respectivo ministro fica preso a isso. E a qualidade de parte dessas agências, das pessoas, o interesse é outro, não é botar para funcionar aquela agência. Fala agência de mineral, por exemplo. Toda ela trocada agora em dezembro. Então o nosso ministro da Minas e Energia está amarrado, nós temos que buscar uma maneira de desamarrar. Aí estarão os seus primeiros decretos, os primeiros documentos com a sua assinatura, depois, claro, do termo de posse seu e dos ministros, serão esses para o ambiente econômico? Uma das primeiras medidas, vamos desburocratizar o máximo possível, vamos fazer uma limpa em instrução normativa, em portarias, da nossa parte em decretos, né? Vamos tirar aquele peso do Estado de cima de quem produz. Isso vale para todas as áreas, o que eu falei para todos os ministros. Eu confio em cada um de vocês. Então, eles têm carta branca para nomear do seu secretário executivo ao mais humilde funcionário daquele respectivo ministério. E disse a todos eles, nem eu tenho o poder de indicar alguém para o seu respectivo ministério. O que o senhor vai fazer é cobrar resultados? Eu acho que nem vou precisar cobrar, eles virão. São pessoas extremamente responsáveis e competentes em todos os ministérios, tá? Então tem tudo para dar certo. Se algum não der certo, paciência, a gente faz a troca lá na frente, mas não partimos desse princípio de trocar, não. Nesses últimos 2 meses, o senhor fez vários acenos a diferentes órgãos de segurança pública. Já algo mais concreto nesse sentido, que propostas o senhor quer trazer para o governo? Uma grande realidade. O que foi investido nos últimos 20 anos, o que foi proposto, o que foi colocado em prática, piorou a questão da segurança pública. Audiência de custódia, não dá para continuar dessa forma que está aí. A própria política de desarmamentista no Brasil não deu certo, a bandidada continua bem armada. Eu me lembro que quando o senhor fez o convite ao então juiz Sérgio Moro para compor, fazer parte do seu futuro governo, o senhor me disse
na varanda da sua casa no Rio de Janeiro: olha, eu acabei de falar a ele que vou colocar uma estrutura do COAF à disposição dele, ampliar essa estrutura, e disse ao Moro, mesmo que isso atinja qualquer pessoa da minha família, sim, ele tem carta branca para investigar e para tomar as providências. Nós tivemos o episódio do COAF envolvendo o Fabrício Queiroz. Eu queria saber se para o senhor as explicações que ele deu, por enquanto, apenas numa entrevista e que ainda serão dadas ao Ministério Público, são convincentes para o senhor. Primeiramente, eu conheço o Queiroz desde 1984. Ele foi recruta meu na Brigada de Infantaria Paraquedista. Depois voltamos a nos encontrar, eu, deputado, e ele, policial militar do Rio de Janeiro. Foi trabalhar com meu filho. Sempre gozou de toda a liberdade e confiança nossa. Era uma pessoa que já foi pescar comigo, já curtiu férias comigo lá em Mambucaba, Rio de Janeiro. Tá? E apareceu esse problema do COAF. 8 nomes de pessoas, né, que transferiram dinheiro para a conta dele. 3 familiares. Aí eu não entro no detalhe. Eu já transferi para minha esposa e acho que não tem problema nenhum tocando isso aí. Os 5 outros que transferiram, porque eu tive acesso àquela parte do relatório do COAF, são pessoas que depositaram de R$300 a R$8 mil durante um ano. Não foi todo mês. Durante um ano essa importância dessa aí. E ele tem que explicar no tocante isso aí. Agora, ele já falou claramente, sempre aquela desconfiança, é caixa 2, é uma laranja. De mim nunca foi. Tá? A aquisição da minha esposa não é apenas essa vez. O COAF falou que foram 24 mil, na verdade foram 40 mil. Foi uma dívida que foi se acumulando dele, até que eu cobrei dele, e a maneira de cobrar foi o quê? Dar um cheque. O empréstimo que o senhor fez para ele de R$40 mil foi sempre dinheiro da sua conta para a conta dele? Não foi conta para conta, né? Foi um dinheiro que foi acumulando. Que chegou a um ponto, há 6, 7, 8 anos atrás, também chegou uma dívida dele a R$20 mil, ele pagou em cheque para mim também. Quem é que nunca fez um negócio com isso, com um amigo até? Foi que foi feito. Não cobrei juros, não cobrei nada, então não devo nada, tá? A questão do meu filho também não está sendo investigado por absolutamente nada. Agora, se tiver algo mais que eu desconheço, cabe essa explicação ao senhor Fabrício Queiroz, não cabe a mim. Última pergunta, se o senhor pudesse concretizar apenas um item nesses 100 primeiros dias de governo, que item seria esse que teria toda a sua energia? Na última reunião que eu não estive, o general Augusto Heleno dirigiu as palavras aos ministros, ao futuro ministro, e os relatos, né, teve ministro com certa idade que se emocionou. Então é sinal que o pessoal está imbuído de buscar fazer a coisa certa para o Brasil, impondo uma política completamente diferente da que foi posta até há poucos meses aqui, que nós sabemos que estava levando o Brasil para a corrupção e para a ineficiência. Nós queremos fazer com que o imposto do trabalhador seja revertido, sim, para o bem-estar da nossa nação. Nos vemos na posse, presidente. Se Deus quiser. Obrigado.